A última doença que a gente vai ver causada por protozoário é a malária. Tá? Esse aqui é um gráfico da Organização Mundial da Saúde, com a distribuição dos casos de malária no mundo. Então, malária ela pode ser considerada também uma doença tropical, né? Porque ela está bem distribuída aí na região tropical do planeta. Tem muita relação com a presença do vetor e das espécies do protozoário causador, tá? Existem mais de 100 espécies de Plasmodium, que é o causador da malária no mundo todo, e a gente vai ter algumas espécies de maior importância. Vamos aqui, ó. Então, malária, ela é causada por um esporozoário, ou seja, ou hoje, né, chamada de apicomplexo. São os protozoários, são os organismos que não têm uma forma de locomoção. Então, eles vão ser carregados aí pela nossa circulação sanguínea. Todos eles são parasitas, já que eles não têm uma forma de locomoção, eles têm que viver em outro organismo, né? Então, são todos parasitas. A malária, ela vai ter como vetor, então como transmissor, o mosquito prego, tá? Fêmea também do mosquito prego. O gênero desse mosquito é o gênero Anopheles. Por que ele chama prego? Porque quando ele pica, ele fica numa posição bem vertical, assim, bem em pezinho, parecendo um prego na parede, né? Quando ele pousa também, parece um prego na parede, assim. É a fêmea também que vai se alimentar do nosso sangue para a maturação dos ovos dela. Beleza. O causador, então, o vetor é o Anopheles, o transmissor é o Anopheles, e o causador, o agente etiológico, são protozoários do gênero Plasmodium. Tá? A gente vai ter Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale. A gente vai ter várias espécies de Plasmodium. Eles mudam quanto à gravidade da doença, né, da manifestação da doença e duração também dos sintomas, tá? Vamos começar aqui a entender o que acontece com a malária. Então, primeira coisa, um mosquito que esteja transportando, que esteja portando aí, né, o plasmódio. Ele vai se alimentar do sangue de uma pessoa e também pela picada, através lá da saliva, vai injetar no nosso corpo uma forma que se chama esporozoito, tá? Então, ele vai injetar esporozoitos no nosso corpo. Esses esporozoitos vão lá para o nosso fígado. E lá no fígado eles vão se multiplicar assexuadamente, tá? Então, a divisão binária, uma célula se dividindo em duas iguais. Aí, eles vão aumentar em quantidade lá nas células do fígado, a um ponto em que a célula não aguenta mais e estoura. Quando a célula explode, vai liberar uma forma no nosso sangue que se chama merozoito. Então, entrou esporozoito, multiplicou no fígado, se chama merozoito. Os merozoitos, eles no sangue vão invadir células os glóbulos brancos, né, vão invadir hemácias e podem invadir de novo outras células do fígado, tá? Aí, lá nas hemácias, esses esporozoitos também vão se multiplicar, né? Eles vão se reproduzir assexuadamente e vão romper as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos. Quando esses merozoitos rompem os glóbulos vermelhos no nosso sangue, eles liberam, além de novos merozoitos, vão liberar uma toxina, tá? Chamada de toxina malárica. É essa toxina que vai dar um pico de febre. Então, antes, né, a sua temperatura é 36, 36,5. Então, um dia da infecção lá pelos esporozoitos, que se transformaram em merozoitos, um dia, 2 dias eles estão multiplicando, 3 dias eles invadiram lá as hemácias e rompeu a hemácia. Quando ele rompe a hemácia, a sua temperatura vai 36, 36, terceiro dia, 40. Aí no quarto dia, 36 de novo.
quarto dia 36, quinto dia 36, sétimo dia 36, oitavo dia 40. Então, picos de febre acontecem a cada 3 ou a cada 4 dias. E esses picos de febre coincidem com o dia, né, com um período em que essas hemácias elas se rompem, tá? Por isso, um outro nome da malária é febre terçã, quando são 3 dias de ciclo, ou febre quartã, quando são 4 dias de ciclo, certo? Aí, além dos megazoítos, né, que estão invadindo hemácias e rompendo hemácias, alguns vão se transformar em células que são chamadas gametócitos e vão ficar circulando no nosso sangue, tá? Quando elas ficam lá circulando, pode ser que um mosquito, um outro mosquito anófeles, vai se alimentar do nosso sangue. Quando o anófeles ingere o gametócito, no corpo do mosquito, o gametócito se transforma em gameta. E aí vai acontecer uma reprodução que é sexuada. Então, na gente, a reprodução que estava acontecendo era assexuada. No mosquito, a reprodução ela é sexuada. E aí ele vai se reproduzindo e vai originar o embrião, esse embrião vai se dividir e vai formar a forma infectante, que é o esporozoito, que vai migrar lá para a glândula salivar do mosquito e quando ele picar uma outra pessoa, vai injetar nela os esporozoitos, a forma infectante do protozoário, tá? Então, malária, ela é muito frequente nas regiões tropicais, como a gente já falou, porque tem o mosquito prego, e ela é característica por picos de febre regulares a cada 3 ou 4 dias. Só que além disso, né, imagina você ter febre alta a cada 3 ou 4 dias, a sua disposição é mínima. Além disso, você está perdendo células vermelhas, né, glóbulos vermelhos que estão sendo rompidos pelos protozoários. Então, anemia, dores nas articulações, a pessoa fica extremamente cansada, extremamente prostrada. Tem tratamento? Tem cura? Tem. Tem um tratamento bem conhecido para malária, que é o uso de cloroquina. A cloroquina serve para tratar malária, porque ela impede o metabolismo do protozoário, certo? Então, ela serve para a malária, porque ela impede o metabolismo do protozoário, certo? Ela é bem característica, bem conhecida por esse tratamento ser efetivo. Só que o problema é a pessoa que vive em região endêmica de malária, normalmente ela não tem condições de sair de lá, né? Então, se a gente olhar aqui, são, inclusive, algumas das regiões mais pobres do planeta, né? As regiões mais pobres do planeta, onde o acesso ao serviço de saúde é baixo, onde o acesso a uma alimentação adequada, condições de higiene, condições de prevenção adequadas também não é legal, né? Então, essa doença, ela se perpetua e ela se manifesta porque ela está intimamente relacionada com a perpetuação da pobreza. Nenhuma das doenças que a gente falou até agora tem prevenção, tem vacina eficiente, tem medicamento com efetividade muito grande, porque existe pouco interesse das indústrias farmacêuticas em investirem também na busca por medicamentos e vacinas e tratamentos para essas doenças, porque justamente envolvem países pobres, regiões bastante pobres do planeta, tá? Então, conhecer sobre essas doenças, essas condições causadas por protozoários tem tudo a ver com saúde pública, com política pública, com acesso a tratamentos e outras coisas, certo? Ficamos por aqui.